Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode ir, criançada. Meus irmãos, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia num texto muito conhecido, que eu penso que já tenha falado sobre ele aqui algum tempo atrás, mas ele pode nos trazer lições a respeito daquilo que nós temos ensinado nesse mês de junho, a respeito do Espírito Santo, a respeito de uma vida avivada, de uma vida em santidade. O texto está, querido, em Atos, capítulo 4, meu irmão, minha irmã. Nós vamos fazer uma leitura, é um pouco longa, e depois eu vou pedir, se você está com a Bíblia física, que você, se puder, deixe sua Bíblia aberta no texto, porque quando nós formos fazer alusão a algumas passagens específicas, vocês poderão ajudar-nos, e até a gente ler junto, o texto. Atos 4, a partir do verso 5 até o verso de número 22. Atos 4, a partir do verso de número 5 até o verso de número 22. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, para que os irmãos entendam o contexto. Alguém já disse que um texto sem um contexto é um pretexto. O que está acontecendo aqui é a chamada de Pedro e João pelo Sinédrio. Pedro e João, quando iam orar, diz a palavra no capítulo 3, havia um coxo na entrada do templo, pediu dinheiro a eles, esmola. Vocês devem lembrar dessa passagem quando Pedro diz: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus, o Nazareno. Levanta, homem, e anda. E a Escritura Sagrada diz que o homem levantou. Se não bastasse, o homem entrou no templo, glorificando e exaltando ao Senhor. E Pedro, obviamente, eu vou falar sobre isso, ele não perde a oportunidade. Ele vê nessa cura a oportunidade de transmitir o Evangelho. E muitas creem. E novamente as autoridades judaicas, elas se sentem, digamos assim, ameaçadas, e chamam Pedro e João. Esse é o contexto. Verso 6. Com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os outros que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Preste atenção muito a partir de agora do verso número 8, por favor. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vocês todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em seu nome é que este está curado perante vocês. Este Jesus é pedra rejeitada por vocês, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Verso 13. Ao verem a intrepidez
de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiravam e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los, para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Verso 18: chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vocês outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Verso 21. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Deixe sua Bíblia aberta. Nós não vamos fazer menção dos versos seguintes, mas na minha oração, logo no início do culto, quando estava aí embaixo ainda, eu fiz menção sobre a soberania de Deus e de uma igreja que mesmo ante a perseguição, ela resolveu adorar a Deus. E se você depois quiser olhar essa oração, que é uma das orações registradas por Lucas, ela está exatamente a partir do verso número 23. Mas você pode fazer isso em casa. Por enquanto, vamos pegar esse texto bíblico, que nós temos ele em nossas mãos. E como eu vos pedi, se vocês puderem deixar a Bíblia aberta, para que a gente possa tratar junto desse texto daqui a pouco, eu ficaria grato. Ore comigo, irmão, ore comigo, irmã. Ore por mim, ore por você, ore por aqueles que nos assistem, por aqueles que não estão aqui, por aqueles que vão ouvir essa palavra depois, que ela é gravada e soltada nas redes sociais, para que Deus fale ao nosso coração. Senhor, nós te damos graças, nós te louvamos, ó Deus, por tudo o que já aconteceu aqui nessa noite. Nós somos gratos por poder estar aqui nessa noite. Agora, Senhor, nós estamos com a Bíblia aberta em nossas mãos, e nós julgamos e cremos que esta é a Tua palavra revelada para nós, para a humanidade. E nós precisamos que o Senhor nos assista com o Teu Espírito, inclusive o Teu Espírito que temos pregado neste mês, o Teu Espírito que temos ressaltado a respeito da Sua pessoa e da Sua obra. Então, Senhor, nós pedimos humildemente, em nome de Jesus, que Teu Espírito nos guie, nos ensine, nos faça relembrar dos ensinamentos do Mestre. Nós confiamos em Ti. Oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu queria começar com a tese da minha fala nessa noite para vocês. Ou seja, a tese que eu terei como base para buscar delinear essa exposição. E a minha tese é o seguinte: é que a presença do Espírito Santo em nossa vida, na minha vida, na sua vida, o Espírito Santo, a presença dele, nos ajuda a testemunharmos com coragem e poder para aqueles que estão à nossa volta. Ao mesmo tempo, e não darei ênfase a isso, darei ênfase
a presença do Espírito Santo, mas, ao mesmo tempo, entendermos que sem a presença do Espírito Santo em nossas vidas, a tendência natural é que nós nos tornemos temerosos, às vezes vacilantes, e por que não dizer, queridos e queridas, receosos, em relação ao nosso testemunho pessoal, e eu vou me atrever a dizer, mesmo ao nosso testemunho comunitário, como igreja. Nós, para analisarmos esse texto e contextualizá-lo, é importante que nós ressaltamos duas passagens importantes nos capítulos anteriores. Eu não vou ler, mas farei apenas menção. A primeira menção, e eu me lembro que eu preguei sobre isso 15 dias atrás, no culto da manhã, foi uma palavra devocional. E a palavra devocional foi baseada em Atos 1:8. Eu me lembro que nós lemos o primeiro capítulo de Atos, até essa promessa de Jesus. Os irmãos lembram que Lucas começa o seu livro, o seu segundo livro, Atos, dizendo que Jesus, ele apareceu, esteve entre os seus discípulos por 40 dias pós ressurreição. E Lucas diz que Jesus falou que eles não se ausentassem de Jerusalém, até que fosse cumprida a promessa de um novo batismo. Porque Lucas diz que Jesus falou que João batizou com água, mas aqueles seus discípulos haveriam de ser batizados com o Espírito Santo. E eles não saem de Jerusalém. E Jesus, quando aparece para ele, diz aquele texto clássico, que nós conhecemos de cor e salteado, quando Jesus disse: mas recebereis poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, e até os confins da terra. E aqueles homens e aquelas mulheres, acredita-se que em torno de 120 pessoas, camarada, né? A gente ouviu domingo passado ele passou de novo, e ele só acelera aqui em frente à igreja. Que o Senhor tenha misericórdia desse camarada. Eles não saem de Jerusalém, eles ficam em Jerusalém, até que em Atos 2, quando o povo está reunido no cenáculo, quando os judeus de todas as nações chegaram a Jerusalém por causa da festa do Pentecostes, a promessa de Jesus, que tinha sido inclusive profetizada pelo profeta Joel no Antigo Testamento, se cumpre. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio com poder sobre aqueles homens e aquelas mulheres. Aleluia! E Pedro, cheio do Espírito Santo, ele levanta-se, porque na verdade todos estão pregando, os povos são alcançados. Acredita-se que tinha em torno de 14 nacionalidades diferentes em Jerusalém, ouvindo na sua própria língua. E Pedro se levanta e prega um sermão singular. Eu preguei sobre esse sermão alguns domingos atrás aqui na igreja. Esse é o contexto. É assim que a igreja nasce. Agora nós estamos com essa passagem. A promessa foi cumprida. Homens e mulheres estão cheios do Espírito Santo. E é importante, amados, que nós entendamos que para analisar essa igreja, a gente precisa ter o prisma de como ela nasce, sob que poder ela nasce, sob que influência ela nasce. Ela nasce debaixo dessa promessa de Jesus. Ela nasce debaixo, queridos e queridas, dessa dependência do Espírito Santo. Eu gostaria muito que você, quando lesse Atos, que dizem os estudiosos, é a melhor teologia do Espírito Santo em toda a Bíblia Sagrada, você orasse a Jesus, orasse ao Senhor, e Ele te desse essa lupa de você perceber essa presença singular naquela igreja. Eu estava meditando nesse texto,
e meditando em toda esta influência do Espírito Santo, e me lembrei de um dos melhores teólogos do século passado, falecido, Dr. John Stott. Ele tem um excelente comentário de Atos. Para mim, um dos melhores comentários de Atos é o comentário do Dr. John Stott. E o Dr. John Stott, que não é pentecostal, não era pentecostal, não era wesleyano, era anglicano reformado. Ele diz que é impossível que a gente não veja, que a gente não perceba que o Espírito Santo de Deus é quem está agindo e interagindo no meio daquela igreja, no meio daquele povo. E aí John Stott diz que aquele povo, os líderes religiosos, os apóstolos, as pessoas, a igreja, eles são meros atores. Eles são meros atores, eles não são os protagonistas dessa história. Dr. John Stott e outros teólogos, em consonância com ele, diz que não são os apóstolos, os grandes nomes nessa igreja, como às vezes a gente quer reverenciar. Não são os grandes líderes, que são os grandes nomes nessa igreja. Eles são coadjuvantes, eles são meros atores na história. Dr. John Stott diz que o principal personagem na igreja dos apóstolos, nessa igreja chamada por alguns de primitiva, nessa primeira igreja, o principal personagem, o principal ator, protagonista é o Espírito Santo de Deus. A igreja agia e interagia sob o poder do Espírito Santo. E os irmãos talvez estejam cansados nessa igreja de ouvir me dizer que se há algo que eu vejo quando eu leio Atos, é que aquela igreja dos apóstolos, aquela primeira igreja, eles tinham a plena convicção de que a promessa de Jesus tinha sido cumprida. Eles não tinham dúvida de que aquilo que Jesus tinha falado a eles, aquilo que Joel tinha falado a eles no Antigo Testamento, porque é assim que Pedro interpreta o que está acontecendo no seu primeiro sermão. Aquela igreja não tinha dúvida de que aquilo tinha sido cumprido. Aquela igreja, irmãos, atentemos para isso. Aquela igreja não tinha dúvida de que eles não estavam sozinhos. Aquela igreja tinha convicção de que aquilo que o mestre tinha dito para eles, que eles não ficariam órfãos, que seria enviado o Consolador para eles, tinha se cumprido. Aquela igreja tinha plena certeza de que agora o Espírito Santo habitava no meio deles. E eu quero dizer uma coisa para você que está aqui nessa noite: se você é regenerado, se você nasceu de novo, se você é verdadeiramente um discípulo do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo, amado e amada, é Deus habitando agora em nossas vidas, em nossas vidas. E aqui, amados, eu gostaria de fazer uma aplicação nessa introdução. Já uma primeira aplicação eu tenho que fazer. Eu não creio, Alcimar, eu não creio que a ação do Espírito Santo, amados, ela tenha ficado restrita, total ou parcialmente, àquela igreja do primeiro e do segundo século, como alguns creem, que o Espírito Santo, ele teve seu papel decisivo somente na igreja do primeiro e segundo século, e depois que o cânon foi fechado, para alguns o Espírito Santo não mais age como agia naquela igreja. Ele age ainda, ele está nos crentes, mas a visão é outra. Eu não quero tecer nenhuma crítica para grupos teológicos A, B ou C, cada um interpreta como a sua tradição traz. E eu, pensando nisso, amados e amadas, eu quero dizer para vocês que a minha visão
é que o Espírito Santo, ele continua agindo hoje na igreja. E eu não digo isso, amados, porque eu faço parte, ou nós fazemos parte de uma tradição que é chamada de wesleyana. Eu digo isso com base nas palavras de Jesus. Jesus Cristo, em João capítulo 14, 16, ele diz para os seus discípulos que o Espírito estaria com eles por toda a vida. Jesus chama de Espírito da verdade. Jesus diz em João 16 que o Espírito Santo agora habitaria em nós. Jesus diz que ele nos guiaria por toda a verdade. Jesus diz que o Espírito Santo, amados e amadas, ele iria fazer com que a gente lembrasse dos ensinamentos de Jesus. Então é com base nas palavras de Jesus, e até com base na própria teologia paulina do Novo Testamento. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: enchei-vos do Espírito Santo, vocês devem remir o tempo, porque os dias são maus. Não se embriaguem com vinho, mas encham-se do Espírito Santo de Deus. E essa é uma palavra que eu creio, querido e querida, que serve para nós em nossos dias. O Espírito Santo habita em nossas vidas. Aleluia. E nós, irmãos, eu não tenho dúvida do que eu estou afirmando. Se vocês quiserem depois, eu acho que é interessante, porque é uma pregação, não é um estudo. Mas seria interessante eu tenho feito os estudos de grupo pequeno do Espírito Santo. Infelizmente, algumas pessoas aqui não participam. O primeiro estudo foi quem é o Espírito Santo. O segundo estudo da semana passada foi o Espírito Santo do Antigo Testamento, porque, pasmem, tem muito crente que não vê o Espírito Santo no Antigo Testamento, mas se a gente fizer uma leitura mais detida na palavra, a gente vai ver quanto o Espírito Santo agia. Essa semana vai ser o Espírito Santo no Novo Testamento. E é interessante que a gente estude sobre isso. Leia sobre isso. E quando eu estava preparando o sermão, e às vezes quando eu estou falando, alguns insights, eu creio que é o Espírito Santo que traz na minha mente, porque não está anotado aqui, e eu hoje não tenho uma memória boa como eu tinha no passado, né? Uma memória até fotográfica, não tenho. Envelhecendo, as coisas começam a ficar difíceis. Mas tem um escritor que viveu no século passado, que é muito querido no meio, principalmente no meio pentecostal, mas outros meios e outras tradições também gostam muito dele, que é o A.W. Tozer. Se você nunca leu o A.W. Tozer, leia o livro desse irmão querido, que já está com o Senhor. O A.W. Tozer, que era de linhagem pentecostal, falando sobre o Espírito Santo, isso na segunda metade do século XX, ele diz assim: se retirássemos o Espírito Santo da vida da igreja, e isso na segunda metade do século passado, que não é como hoje. Se retirássemos o Espírito Santo da vida da igreja, a igreja iria continuar fazendo 90% do que ela faz, sem sentir a falta do Espírito Santo. Quando Tozer fala uma frase dessa, o que Tozer está querendo dizer, como outros escritores, como Francis Chan, por exemplo, que escreveu um livro fantástico, que eu também indico a leitura, é O Deus Esquecido. Para Francis Chan, inclusive, na introdução do seu livro, ele diz que uma das maiores estratégias de Satanás para a igreja hoje é fazer com que a igreja não crê no Espírito Santo, não conheça o Espírito Santo, porque não conhecendo o Espírito Santo, ela não vai compreender que o Espírito Santo traz poder. O empoderamento vem através do Espírito Santo, mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Não é minha palavra, nem de Francis Chan, nem de A.W. Tozer, é palavra bíblica. Eu fico pensando que o A.W. Tozer quis dizer que grande parte das coisas que nós fazemos em nossa vida como cristão e em nossa vida comunitária como igreja, depende praticamente das nossas potencialidades pessoais, individuais. A igreja, ela faz as coisas com os seus planejamentos. Elas não consultam ao Espírito Santo.
elas não caem em oração para saber qual caminho, qual direção Ele vai nos guiar. As coisas que nós fazemos, essa é a visão do A.W. Tozer e de outros escritores, que quando fala sobre o Espírito Santo, é que nós somos como autônomos, independentes. Nós não buscamos dependência do Espírito. Eu quando leio Atos dos Apóstolos, é lógico, irmãos, eu tinha um sonho, uma visão, quando eu era pastor auxiliar, quando eu comecei meu ministério. Quando eu comecei meu ministério, que era um leitor ardoroso de Atos, eu queria pastorear uma igreja como a de Atos. Eu fui co-pastor 2 anos, depois o pastor saiu da igreja, eu assumi como pastor titular meu primeiro ministério, em 1991. 1991. E quando eu assumi o ministério, eu disse: agora eu vou ter uma igreja apostólica. Agora eu vou ter uma igreja de Atos para eu pastorear. Eu percebi na primeira semana que aquilo era impossível. A igreja de Atos, ela é única. Não adianta a gente querer ser uma igreja de Atos, que nós não vamos ser. Ela tem características sui generis, como a nossa tem. Mas o que nós entendemos é que alguns princípios, irmãos, eles são mantidos universalmente. E um dos princípios dessa igreja, a meu ver, era a dependência do Espírito Santo de Deus. É como John Stott diz: o Espírito Santo agia e interagia na vida dos crentes. É por isso que a minha tese é que a igreja que somos nós, eu e você, nós precisamos voltar urgentemente a uma dependência do Espírito Santo. Eu não sei como é que você entende o batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. Eu também não vou dar aula aqui hoje à noite sobre isso. Mas se você entende que você deve se encher do Espírito Santo, como Paulo diz, a igreja precisa compreender que precisa se encher do Espírito Santo, ser visitada pelo Espírito Santo, estar debaixo da orientação do Espírito Santo. Porque se isso não acontecer, irmãos, nós estaremos fazendo as coisas aqui como se fosse uma empresa. Eu sou diretor-presidente, tenho uma junta comigo de auxiliares e pastores que são primeiro escalão e tal, e a gente fica fazendo as coisas como se fosse uma empresa, uma associação, uma ONG. Mas não, a igreja é o corpo vivo do Senhor Jesus Cristo. A igreja é uma organização, sim, mas antes de ser uma organização, a igreja é um organismo. A igreja não é empresa. A igreja é o povo de Deus. A igreja é o corpo de Cristo, do qual Ele é a cabeça. E nós não podemos, irmãos, estarmos aqui simplesmente, por favor, não compreenda, o pastor é anárquico, ele é contra a administração. Não, quem trabalha comigo sabe como eu sou engessado. Quem trabalha comigo sabe como eu sou organizado. Mas nós precisamos depender do Espírito Santo de Deus. Mas vamos voltar para a nossa tese. A presença do Espírito Santo é quem vai dar capacitação para nós. E nós queremos analisar esse texto. E a primeira coisa que eu tiro aqui, amados, para a nossa reflexão, para a nossa meditação, é o seguinte: a presença do Espírito Santo levou João e Pedro a pregar e a testemunhar acerca da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. A presença do Espírito Santo na vida daqueles nossos irmãos levou-os a pregar, a testemunhar com ousadia, com coragem, sem medo, a respeito da pessoa
e da obra do Senhor Jesus Cristo. Eu quero chamar a sua atenção, se você está com sua Bíblia, para o verso 7, inicialmente o verso 8. A Escritura diz que os sacerdotes, eu acho até que aquele quarteto talvez tenha querido intimidar Pedro e João. Não era apenas um sacerdote, mas eram 4: Anás, Caifás, João e Alexandre. E todos os outros. Aqui eu penso que Lucas se refere aos escribas e fariseus que estavam no sinédrio. Eram as autoridades religiosas. Eu penso que esses homens talvez quiseram intimidar Pedro e João, por medo em seu coração, temor em seu coração. Aí Lucas diz que eles começaram a arguir, a indagar, a questionar, em nome ou no poder de quem vocês fizeram isso? Em nome de quem vocês estão falando? Em nome de quem vocês estão fazendo o que vocês fizeram? Eu gosto do verso 8. Por isso que Lucas é chamado de teólogo do Novo Testamento. Porque Lucas vai dizer, então, por favor, queridos, eu não creio que nada esteja na Bíblia por casualidade. Eu creio que tudo foi colocado aqui mediante, inclusive, o sopro divino, inspiração do Espírito. Lucas diz que Pedro, cheio do Espírito Santo. Lucas faz questão de registrar essa característica de Pedro. Ele está cheio do Espírito Santo. Ele está cheio do poder de Deus. Aleluia. E nós percebemos que isso tinha sido prometido por Jesus. Recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. Aleluia. Agora Pedro estava com João, experimentando aquilo na sua vida pessoal. Não era no poder de Pedro, não era no poder de João, mas era no poder do Espírito Santo de Deus. E aí a gente vê a pregação de Pedro. Eu queria que você lesse comigo o verso 10 ao verso 12, por favor, se você está com a Bíblia Sagrada. Se os meninos vão colocar aqui, eu estou usando a revista e atualizada, não estou usando mais a NAA. Não é por nada, é porque a letra é muito pequena e eu não consigo enxergar direito. Vamos ler junto do verso 10 ao verso 12, amém? Vamos lá, se você está com sua Bíblia, bonito, irmão, vamos lá. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dos mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Sem medo, com ousadia, intrepidez. Quando eu estava meditando o texto, meus irmãos amados, sabe de quem eu lembrei automaticamente? De Estevão, o primeiro mártir da igreja, que logo em seguida aqui vai ser levado pelas autoridades, porque está pregando Jesus. Passa por um julgamento duvidoso demais, e é condenado à morte por apedrejamento. Mas é interessante como Lucas vê Estevão
porque quando ele é levado perante o sinédrio também, todo o povo, Lucas faz, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, começou a testemunhar. E quando ele vai ser apedrejado, Lucas novamente diz, Estevão, cheio do Espírito Santo. Oh, irmãos, nós precisamos demais do Espírito Santo. Eu queria ressaltar 6 coisas rápidas sobre a pregação de Pedro. Eu só vou citar, e talvez eu faça um comentário muito rápido. Primeiro, Pedro fala que ele está testemunhando e ele age em nome de Jesus Cristo. Não é no nome dele, não é no nome de um novo movimento religioso que surge, é no nome de Jesus. Segundo, Pedro fala, embora que indiretamente, mas fala da crucificação de Jesus, porque ele diz, vocês mataram esse Jesus. É a segunda vez que Pedro diz isso, porque lá em Atos 2, na sua primeira pregação, ele não tem temor de dizer para os judeus que eles mataram Jesus, e agora ele está perante as autoridades rabínicas, judaicas, e ele novamente não tem medo de dizer, vocês crucificaram Jesus. A terceira coisa, Pedro fala sobre a ressurreição de Jesus, porque depois que ele diz que ele foi morto, que ele foi assassinado pelos judeus, ele diz, mas Deus o ressuscitou, aleluia, ele está vivo. Quarto, ele fala que foi Jesus quem curou aquele homem, foi no nome de Jesus que ele foi curado. Ele diz isso para aquele povo, no verso 10, no final, foi no nome desse Jesus que esse homem foi curado. Quinto, ele diz que Jesus é pedra angular. E é interessante, amados, eu não tinha me detido nesse texto, quando Pedro diz que Jesus é a pedra angular, e eu vou pedir que você faça uma coisa agora aí, por favor, deixe seu dedo marcado em Atos capítulo 4, onde nós estamos, e vamos aqui rapidamente para Salmos. É fácil você abrir em Salmos, porque é no meio da palavra, é no meio da Bíblia, né? Salmo 118, é um salmo, se não engano, de Davi. Salmo 118, o Salmo 118, verso número 22, abra aí, deixe marcado lá, que a gente vai voltar para lá. Salmo 118, verso 22, você encontrou? Diga amém. Vamos ler junto, bem bonito, Junião, vamos lá. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Vocês perceberam o que é que Pedro está fazendo? Vamos voltar para ler 118, 22. Vocês acharam? O que é que diz? Vamos lá. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Como assim? Esse salmo é 1000 anos antes de Jesus? Aqui tem uma coisa interessante, que dá vontade da gente aprofundar. É que essa é uma citação, conforme alguns estudiosos, sobre Israel. Mas é interessante, porque ela pode ter tido essa interpretação, mas agora ela é reinterpretada por Pedro. Pedro, ele na verdade está citando o Salmo 118, 22 na sua pregação para aquelas autoridades. Agora Pedro está trazendo uma reinterpretação, uma nova perspectiva, uma nova visão. Pedro está dizendo, a pedra que vocês rejeitaram. Ele está dizendo aqui, vocês são os construtores, vocês rejeitaram essa pedra. Essa pedra se tornou pedra angular. Essa pedra é Jesus Cristo. Ele é a base da igreja. É isso que Pedro está dizendo, meus irmãos. E finalmente, em sexto e último lugar, eu acho isso fantástico. Pedro, ele entende que Jesus foi quem curou aquele homem. Ele diz, foi no nome de Jesus que ele foi curado. Mas Pedro, irmãos, não perde a oportunidade, assim como Paulo. E nós não devemos perder a oportunidade também, porque Pedro traz agora essa visão no verso 12. A cura é importante,
Mas a cura não leva à eternidade. A cura é um benefício físico, momentâneo, temporal. É bom ser curado. É bom ser curado. Se alguém aqui já foi curado, louvado seja o Senhor. Denise estava testemunhando essa semana para um grupo que ela faz parte de oração, e eu não lembrava disso, que ela tinha uma alergia muito grande nos dedos, cortava os dedos da Denise, ela não podia, e ela orou. Ela tem um testemunho sobre isso, e Deus curou Denise. E no dia que ela me lembrou isso essa semana, no meio de luta, eu me lembrei que Deus me curou de algo aqui nessa igreja, através de um irmão que congregou conosco aqui. Eu estava perdendo a minha audição esquerda, eu não via direito mais. Eu fiz todos os exames, audiometria, não sei o que, metria, tal, está perdendo. O médico falou, vamos fazer um novo exame, mas você está perdendo, Alcimar. Infelizmente, talvez tenha que usar aparelho mais tarde. Aí eu fui pedir uma requisição para fazer o exame lá na Unimed. Quando eu estou entrando na Unimed, o irmão Rubens Cunha, os irmãos antigos lembram do Rubens Cunha e da Stephanie, eles estão nos Estados Unidos agora. Ele é um conferencista internacional que faz conferência de libertação e cura em regiões do interior. Ele disse: reverendo, o que é que o senhor está fazendo aqui? Eu falei para ele, isso no estacionamento, TEL, da Unimed. Ele disse: pastor, o senhor crê que Deus pode lhe curar? Eu disse: claro. Ore comigo, pastor. Meteu a mão no meu ouvido, não, pôs a mão no meu ouvido. Meteu a mão no meu ouvido, foi forte, né? Pôs a mão no meu ouvido e fez uma pequena oração: cura, Senhor, pastor. Pastor, Deus lhe curou. Eu falei: amém. Ele disse: mas se quiser fazer o exame, faça. Mas Deus confirmou no meu coração que o senhor foi curado. Eu fiz o exame. O médico disse: eu não sei como não, mas não tem mais nada aqui. A cura é importante. Mas Pedro está dizendo que muito mais importante do que a cura daquele homem é a cura da alma, é a redenção do pecado, é a nova vida que Jesus dá. E Pedro faz questão de dizer que só Jesus Cristo pode resgatar e salvar o homem, quando ele diz: não há salvação em nenhum outro, debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então a igreja tem que dizer: só Jesus Cristo salva. Buda não salva, Confúcio não salva, Krishna não salva, Maomé não salva, Abraão não salva, Alá não salva, meus irmãos. Nenhum santo salva, nenhuma entidade salva, nenhum sacerdote salva, nenhum pastor salva. Só Jesus Cristo salva. E aí, amados, quando eu estava terminando a meditação, Ania, nesse ponto, eu pensei comigo mesmo: olha só, e com os meus botões, parece simples, não é verdade? Parece simples. Pedro não tem medo, Pedro fala e testemunha sobre Jesus, parece simples. Aí sabe o que é que veio ao meu coração? Mas é simples mesmo. A gente aqui complica. É simples mesmo, é só testemunhar a respeito do que Ele fez em nós, as mudanças, as transformações, a nova vida, os novos sonhos e projetos. É fácil. E fica a palavra, irmãos, que nós devemos buscar sermos cheios do Espírito Santo. E eu creio que coisas como essa acontecerão conosco. Eu quero lhe dizer uma coisa: eu não estou dizendo aqui que obrigatoriamente, quando você testemunhar e você pregar, aqueles que te ouvirem, não significa obrigatoriamente que eles vão aceitar o que você está dizendo. Talvez nesse mundo de hoje haja exatamente o contrário. Pessoas que não vão acreditar em você, duvidar de você. Mas você está fazendo e eu estou fazendo a parte que nos cabe, de testemunhar, de falar. O que eu quero dizer, meus irmãos e minhas irmãs, é que com o Espírito Santo nós teremos coragem para pregar e testemunhar sobre a pessoa
e a obra de Jesus Cristo. E aí eu tiro a primeira aplicação dessa mensagem, eu não vou deixar para o final. E a primeira aplicação é que o Espírito Santo nos traz o poder necessário que eu e você precisamos para que possamos pregar e testemunhar acerca do Senhor Jesus em toda e qualquer circunstância. Seja uma circunstância de facilidade, ou seja uma circunstância de dificuldade como era essa. Uma circunstância que impõe medo, que impõe terror. Se nós formos cheios do Espírito Santo, nós não iremos vacilar, nós não iremos temer. O Senhor estará conosco. É interessante, eu quero dizer para você, eu acho a teologia linda. Eu gosto de teologia, eu dou aula de teologia. Mas não é a teologia que vai trazer poder sobre você. Não é. É não. Não é a teologia que vai te fazer testemunhar com poder. É não. Talvez ela te ajude a testemunhar e pregar com conhecimento. Não. O poder é do Espírito Santo de Deus. Aleluia. A segunda coisa, amados e amadas, é que a presença do Espírito Santo demonstra claramente que estamos com o Senhor Jesus Cristo. Veja, a primeira coisa é que o Espírito Santo nos ajuda a pregarmos e testemunharmos de Jesus, independente da situação. A segunda coisa que eu vejo nesse texto é que a presença do Espírito Santo demonstra claramente para aqueles que nos cercam que nós estamos com Jesus. Eu acho isso excepcional. E é interessante, amados e amadas, a gente perceber o que Lucas coloca sobre Pedro e João, porque quem coloca é Lucas. A visão que Lucas traz escrevendo é aquilo que as autoridades do Sinédrio viram em Pedro e João. Eles eram iletrados e incultos, verso número 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos. E aí eu fui pesquisar mais a fundo o que é que Lucas estava querendo dizer com isso. Porque no primeiro momento me pareceu como que algo sarcástico. Esses são homens, isso aconteceu em Atos 2. Quem são esses? São pescadores? E como eles estão falando na nossa língua? Eles porventura estudaram para isso? Porque homens simples, homens do povo, não tinham acesso à cultura, a estudo. É isso que Lucas está querendo dizer. É que aqueles homens não eram homens escolarizados, na tradição principalmente rabínica dos escribas. Aqueles eram homens profundamente leigos. E era incomum, amados, que homens leigos, mulheres leigas, sem preparo acadêmico, sem preparo de escola, sem preparo no sinédrio, na tradição judaica, que eles falassem com tanta eficiência, eloquência e autoridade. Como é que esses camaradas, eles não estudaram, eles nunca passaram por uma escola, eles são iletrados, não têm letras, eles são incultos, não têm cultura. Como é que eles falam assim com eficiência, com sabedoria, com autoridade? Tem um detalhe: esses homens estavam cheios do Espírito Santo de Deus, irmão. Oh, amados, será que a gente entende isso? Que não é a eloquência do pregador, não é sua capacidade mental, intelectual ou acadêmica, não é o seu conhecimento profícuo na teologia, ou mesmo nas escrituras sagradas, é a sua dependência do Espírito Santo, é a sua dependência de Deus. Nós precisamos compreender isso. Eu estava pregando domingo retrasado aqui na igreja sobre Atos 8 de manhã, é uma pena que a maioria de vocês não vem no domingo de manhã. Hoje nós tivemos uma mensagem abençoada de feijão. E eu dizia que há homens, que eu conheço alguns, que não sabem ler. Não sabem ler.
Eu já vi testemunho de homens e mulheres que decoram a Bíblia Sagrada, mas quando eles abrem a boca, às vezes nem sabem falar o português direito, mas quando eles abrem a boca, pela intimidade que tem com Deus, com Jesus e a dependência do Espírito Santo, eles são poderosamente usados para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Gente simples, gente comum, gente que a gente nem conhece muitos figurões que estão nas mídias aí, que não tem intimidade, desculpa irmão, nenhuma com o Senhor. Percebemos claramente que o que se prega não é a palavra, que não há unção, que não há fogo no coração. São belos discursos daquilo que as pessoas querem ouvir, massageando os seus egos, prometendo coisas que o Evangelho não promete, dando-lhes coisas que jamais Jesus Cristo disse que daria. A diferença aqui é que esses homens são iletrados, eles são incultos, mas eles estão cheios do Espírito Santo de Deus. É sobre a inspiração deles, do Espírito Santo, que aqueles homens estão falando. Agora, me chama a atenção a parte B do verso 13, quando Lucas diz: e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. E aí eu penso, amados, que coisa maravilhosa, a ousadia, a eloquência daqueles homens, incultos e iletrados, levaram seus acusadores a chegarem à seguinte conclusão: esses homens estiveram com Jesus Cristo. Não temos dúvida disso. E aí quando eu estava lendo essa expressão, a primeira coisa que saltou ao meu coração e que veio à minha mente foi a seguinte indagação: será que as pessoas à minha volta, elas observam que Jesus está em mim? Será que as pessoas que me cercam percebem que eu sou a habitação do Espírito Santo? Quando eu digo isso, eu não estou me referindo apenas à minha vida exterior, mas principalmente à nossa vida interior. E eu comecei a pensar: meu Deus, será que eu exalo o bom perfume de Cristo, de tal modo que as pessoas à minha volta sintam que eu pertenço a Jesus, que eu sou de Jesus? Será que as minhas atitudes, minhas ações e minha fala expressam claramente que pertenço ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Ou será que as minhas ações, atitudes e fala têm, ao contrário, mostrado o quanto eu estou distante de Jesus, mostrado o quanto eu estou tão seco e quanto eu estou vazio da presença do Espírito Santo na minha vida? E eu chego a uma segunda aplicação: é que a presença do Espírito Santo em nossas vidas demonstrará claramente que nós estamos com Jesus Cristo. Terceira lição que eu tiro dessa passagem é que a presença do Espírito Santo levou Pedro e João a entender a urgência da pregação e do testemunho do Evangelho, porque é isso que nós vemos em Pedro e João, a pregação. Eles pegaram a oportunidade de acusação ao serem inquiridos, arguidos, por causa de uma cura. Eles não perderam a oportunidade de testemunhar e de pregar a respeito do Senhor Jesus Cristo. E é a terceira vez que Pedro está fazendo isso, em apenas um espaço de tempo de 3 capítulos, porque é Pedro que pega em Atos 2, quando todos estão cheios do Espírito Santo. É Pedro que prega na entrada do templo, quando aquele homem coxo é curado. E agora, perante as autoridades, mais uma vez, Pedro, ele não perde a oportunidade, Pedro está pregando.
Lembremos-nos das palavras de Jesus Cristo, quando ele disse: os campos estão brancos para a ceifa, mas quem irá colher? Lembremos que Jesus também disse que a seara é grande, e pouco são os trabalhadores. Lembro-me também das palavras do apóstolo Paulo, que diz: ai de mim se não pregar o evangelho da graça. A igreja que somos nós, eu e você, precisamos compreender esta urgência. E eu acho interessante, amados, é não apenas a compreensão de Pedro e João da urgência de testemunhar e de pregar, que nós devemos nos espelhar nisso. Quantas oportunidades nós perdemos, irmãos, quantas oportunidades Deus nos dá, todos os momentos, aonde nós estamos, seja na academia, na escola, na faculdade, no trabalho, no ponto do ônibus, na fila do banco, em qualquer lugar. Nós temos oportunidade de testemunhar, e eu ouso dizer que nós vivemos num mundo de desilusão, desesperança, de agonia, de angústia, de incertezas. As pessoas estão temerosas, com medo, elas não acreditam mais em nada praticamente. Pessoas com corações praticamente desmaiados, esmorecidos. Uma oportunidade imensa para a igreja do Senhor Jesus Cristo testemunhar a respeito da graça, testemunhar a respeito de Jesus Cristo, dizer que Jesus é a esperança, dizer que Jesus traz vida nova hoje, dizer que Jesus liberta, dizer que Jesus purifica, dizer que Jesus perdoa todos os pecados. Mas me chama a atenção não só esse sentimento de urgência, mas me chama a atenção também a mensagem que Pedro e João e os apóstolos pregavam. Essa mensagem pregada pela igreja primitiva é chamada de querigmática. A palavra querigma traz o entendimento de pregação, que em síntese é: Jesus nasceu sem pecado, viveu sem pecado, morreu sem pecado, ressuscitou ao terceiro dia, e Jesus voltará. Essa é a mensagem que a igreja tem que pregar. A igreja não tem que estar pregando outro evangelho, outra mensagem. A igreja precisa restaurar o cristocentrismo dos seus púlpitos, dos seus testemunhos, da sua pregação. Querido, por favor, não se deixe contaminar e contagiar por esse evangelho genérico que tem sido anunciado nas redes sociais, por verdadeiros ícones, ídolos, idolatrados por uma comunidade de cristãos ávidos para preencher suas necessidades pessoais. Não se deixe levar, olhe a palavra, o que importa é Jesus. Jesus é o centro. Hoje estudamos isso na escola bíblica dominical. Os gálatas queriam acrescentar algo mais ao evangelho, a circuncisão. Paulo disse: não, Jesus nos libertou. Aleluia. Não submetam novamente a jugo de escravidão. Não podemos tirar e nem acrescentar nada ao evangelho. O evangelho é Jesus. Paulo diz isso aos romanos. Jesus é o evangelho. Ah, pastor, mas o povo quer, e hoje está uma desgraceira maior do mundo, tem que botar isso, tem que botar aquilo, tem que se dobrar, se contextualizar, tem que se aculturar. Não se dobre. Jesus é o que importa. Me lembro de uma canção antiga, eu e Denise lembramos das canções antigas, brega, mas dizia: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada. A igreja, eu e você, não precisamos de mais nada se temos Jesus Cristo. Pedro e João estão dizendo isso. Não há outro nome. A teologia paulina diz isso. Nele habita a plenitude da divindade. Ele é tudo. Nele tudo subsiste. Não há necessidade de mais nada. Que evangelho com essa cultura gospel medíocre, meu Deus do céu. E eu tenho orado para não chegar aqui domingo após domingo e estar destilando isso para os irmãos. Mas cada coisa que eu vejo durante a semana, e sei que alguns de vocês podem estar assistindo isso, amados, se alimentando dessa mediocridade, desse falso evangelho, pseudo-evangelho. Eu fico angustiado como pastor.
Não, vamos perder os jovens. Se nós não incrementarmos isso, aquilo, a gente vai perder os adolescentes e os jovens. Quem segura a crente é a palavra de Deus, irmãos. Não são modismos, contextualizações dúbias. Eu não sou contra a contextualização, nós vivemos no século 21, mas é preciso saber contextualizar. Preciso cuidado. Eu estou dizendo isso porque o Evangelho é Jesus. A pregação da gente tem que ser essa. Não, pastor, essa pregação aí, o povo não gosta, não. Tem que pregar que o povo vai ficar bem. Tem que pregar saúde, prosperidade, riqueza. E aí eu me lembro de outro teólogo que diz, pregador, dizendo assim, talvez uma das maiores estratégias de Satanás para a geração de crentes do nosso tempo seja querer mostrar que o céu é na terra. O céu não é na terra. O melhor de Deus ainda está por vir, não é agora. Além disso, Pedro ressalta o senhorio de Jesus. Não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome. Jesus é o Senhor. Pedro já tinha dito isso em Atos capítulo 2, quando ele disse, saiba, ó casa de Israel, que este Cristo que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Salvador. O apóstolo Paulo diz que Jesus se esvaziou, mas depois Deus o elevou sobremaneira, sobremodo. Ele está coroado e exaltado, e o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 2, todo joelho um dia vai se dobrar perante a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Aleluia. E aí, amados, eu tiro uma terceira aplicação. A presença do Espírito Santo em nossas vidas nos mostra a relevância e urgência de pregarmos o Evangelho da graça e o Evangelho do reino. Não podemos abrir mão do Evangelho da graça e do Evangelho do reino. Finalmente, amados e amadas, eu chego a uma última lição. E esta é que a presença do Espírito Santo levou Pedro e João a compreenderem que eles não podiam ficar calados ante a beleza e singularidade das suas experiências e daquilo que eles tinham ouvido de Jesus. Eu queria que você visse o verso de número 19 e 20. Vamos ler juntos, amados? Vamos chegando ao final já. Verso 19 e 20, vamos ler? Mas Pedro e João lhes responderam, julgai. Não, vamos fazer o seguinte, irmãos, vamos ler do 18 ao 20, vamos lá, 18, vamos lá. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. 19, mas Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos a vós, antes do que a Deus. Verso 20, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Vejam, as autoridades tinham reconhecido que eles tinham estado com Jesus, verso 13. E o fato deles terem estado com Jesus, obviamente, fazia uma grande diferença na vida daqueles homens. Eles tinham passado por coisas belas, singulares, extraordinárias, excepcionais. Mas acima de tudo, amados, aqueles homens estavam em comunhão com o Senhor. Mas, não somente isso, eles não podiam silenciar. Mesmo que as autoridades desejassem, julguem, irmãos, se é justo obedecer a vocês e a gente ficar calado diante daquilo que temos vivido, que temos crido. Agora usando um texto de João capítulo número 6, quando o apóstolo Pedro, quando Jesus questiona, vocês também irão me deixar? Ele diz, Senhor, para quem nós iremos? Tu tens palavra de vida.
e nós temos crido que tu és o Filho de Deus. Eu fico pensando, amados, o que Jesus é para mim e para você, e que diferença Ele tem feito em nossas vidas. Quando eu pensava nisso, amados, eu comecei a imaginar e pensar que muitas vezes nós só falamos de problemas. Hoje mesmo nós falamos de tanta tribulação, de enfermidade, de doenças. E às vezes nós esquecemos, irmãos, de sermos gratos por aquilo que Deus é. E por aquilo que Ele tem feito em nosso favor, nos ter sustentado, nos ter abençoado, passarmos por tudo, Ele nos conceder graça. Julguem se é justo, irmãos, a gente silenciar. Nós não podemos ficar calados. Não podemos ficar calados. Irmãos, nós não podemos ficar calados diante daquilo que Deus fez em nós, diante daquilo que Deus está fazendo em nós. Ele tem nos ajudado, abençoado. Eu sou profundamente grato por estar aqui nessa noite. Poderia não estar, mas Deus nos tem conservado. E devemos ter um coração grato, amados. Tirar a murmuração dos nossos lábios. Glorificarmos, agradecermos a Deus e testemunharmos a respeito daquilo que Ele fez em nós, está fazendo em nós. Agora eu me lembro daqueles 4 leprosos à porta de Samaria, quando Samaria estava sitiada pelos sírios. Eles foram no acampamento dos sírios, Deus fez um milagre extraordinário, fazendo com que os passos deles fossem entendidos como tropel de cavalo, e os sírios fugiram, deixaram comida, deixaram seus armamentos. Eles entraram, comeram, se fartaram, mas um deles diz: hoje é dia de boas novas. Nós fomos abençoados por Deus, e os nossos irmãos estão morrendo de fome em Samaria. Vamos anunciar a eles que os sírios foram embora, porque hoje é dia de boa nova. Deus agiu. Aí eu faço uma pergunta, irmãos: Deus tem agido na sua vida, sim ou não? Amém? Você reconhece a graça do Senhor sobre você e sua família? Então, querido, nós não podemos ficar calados. Todo dia é dia de boa nova. Que Deus possa aplicar a sua palavra no meu coração e no seu coração. E eu chego a uma quarta e última conclusão: é que a presença do Espírito Santo em nossas vidas nos auxilia em testemunharmos acerca do Evangelho, mesmo que seja em contextos de perseguição. Mesmo que as pessoas digam: calem, eu não posso calar. Silencie, eu não vou silenciar. Jesus é o meu Senhor e Salvador, meu sustentador, meu restaurador fiel.